Fale, meus amigos, Marcelo Pilon chegando, excelente semana a todos, mais um Pitaco do Pilon aqui no Caipira da Imprensa. Gente, nós temos que terminar de fazer os vídeos sobre o Brasileirão 2023, né? Já estamos terminando, o ano tá terminando também os Pitacos do Pilon aí, então bora fazer as últimas análises dos times que permaneceram na Série A do Brasileirão. Eu vou fazer 5 vídeos diferentes. O vídeo de hoje é sobre os times que permaneceram na Série A, mas não conseguiram nenhuma vaga, nem Sul-Americano, nem pré-Libertadores, nem Libertadores. Depois eu vou fazer um vídeo dos times que conseguiram uma vaga da Sul-Americana. Depois os times que estão na pré-Libertadores. Depois os times que estão na Libertadores direto, fase de grupos. E, é claro, um vídeo específico sobre o Palmeiras, o campeão de 2023. Na verdade, o último bicampeão final também ganhou em 2022. Bora falar sobre os dois times. Gente, só teve 2 times que permaneceram na Série A e que não conseguiram nenhuma vaga. Foi o 16º, o Bahia, e o 15º, Vasco da Gama. Então, os 14 times, os 14 primeiros do Brasileirão, conseguiu pelo menos uma vaga da Sul-Americana. Então, bora falar sobre tanto Bahia, né? Vou começar de baixo para cima, né? O Bahia e o Vasco da Gama. Gente, são 2 times que vieram da Série B do ano passado. Então, pode verificar que time que vem da Série B, necessariamente não acontece o que aconteceu, por exemplo, com o Grêmio. O Grêmio foi vice-campeão e veio da Série B do ano passado. Olha a outra coincidência. Tanto Bahia quanto Vasco da Gama são 2 SAFs, se tornaram SAFs. O Vasco com a 777 e o Bahia com o Grupo City. Então, quer dizer que quem vira SAF tem um excelente resultado em campo? Não necessariamente também, né? A SAF ajuda na organização, mas isso não quer dizer que que isso é resultado, né, para você ter um bom desempenho dentro de campo. Então, tem as disputas entre os times aí. Então, quanto melhor você estiver arrumado, maior pode ser o seu desempenho. Então, vamos falar sobre o Bahia, que foi o 16º colocado. Bahia que tem a parceria do Grupo City. O Bahia que, na minha opinião, é também um time que tem que ter uma força duplicada. Afinal, o Bahia é fora dos grandes centros da região sul-sudeste do Brasil. O fato de ser um time do Nordeste, e isso eu não estou falando com nenhum tipo de preconceito, né? Os nossos amigos vão entender. Um time do Nordeste ele tem muito mais dificuldades. É dificuldade de logística, para deslocamento entre as cidades. É a dificuldade em relação ao campeonato estadual. Então, o nível dos adversários do campeonato estadual é diferente dos times que estão nas regiões sul-sudeste, que é a maioria dos times que estão no Brasileirão. Tudo bem que o Bahia tem a Copa do Nordeste também para jogar, mas é um nível diferente daquilo que acontece com os times do Sul-Sudeste. Automaticamente, o orçamento, os direitos de TV, ele é bem mais reduzido, ele é bem mais restrito, né? Bahia passou por grandes mudanças nesse ano. Tem alguns jogadores muito importantes desse time. Então, por exemplo, o Cauli talvez é uma das grandes revelações do time do Bahia. Você tem o Everaldo, que é um fazedor de gols. Você tem o Tassiano, que jogou muito bem, né, que veio do Grêmio. E o Bahia teve uma mudança estratégica no meio do campeonato, que foi a troca de treinador, onde chegou o Rogério Ceni com toda a sua experiência como jogador e como treinador também. E o Rogério tem uma identidade muito grande com times do Nordeste, né? Haja visto o excelente trabalho que ele fez no Fortaleza. Mesmo assim, o Bahia teve muitas dificuldades para se manter no Brasileirão. Acabou perdendo partidas importantes na Fonte Nova. Enfim, todos esses cenários que a gente acabou comentando, né, sobre a situação de ser um time do Nordeste, acabou interferindo no Campeonato Brasileiro. Moral da história, acabou se mantendo, né? Teve uma vitória importante contra o Atlético Mineiro na última rodada, mas é claro que o desempenho do Bahia é de 38 rodadas.
Para 2024, o Grupo City vai fazer um alto investimento em jogadores, vai ter uma grande mudança nesse elenco, e é claro que com essa mudança, o Rogério Ceni ele vai pegar do começo do projeto até o final. O Rogério tem um contrato longo com o Bahia, o Rogério gosta de contratos longos. Automaticamente a perspectiva do Bahia é que com esse investimento o Bahia possa sim estar mais perto de jogadores mais conhecidos e, é claro, um bom desempenho nos campeonatos, sejam eles regionais, né, que é o caso do Campeonato Baiano, e tem também a rivalidade com o Vitória. Afinal, o Vitória voltou para a Série A, tem o desempenho da Copa do Nordeste e, é claro, tem o desempenho do Brasileirão. Esses são os três torneios, além da Copa do Brasil, são os 4 torneios que o Bahia fará em 2024. Então, vamos desejar bom sucesso para o Bahia e é claro que o norte do Bahia, né, a maneira que o Bahia tem que olhar é, sem dúvida nenhuma, o que o Fortaleza tem feito. Então a referência do Bahia é, sem dúvida nenhuma, um bom trabalho feito no Fortaleza. Esse trabalho do Fortaleza que começou sendo feito pelo Rogério Ceni. Então o Rogério Ceni tem essa expertise, podemos falar assim, né? Então esse foi o desempenho do Bahia. Falando do Vasco da Gama. O Vasco da Gama tem todo o peso, né? Tem toda a tradição, time campeão brasileiro, campeão de Libertadores, tem toda a rivalidade com os times cariocas. O Vasco da Gama também teve um período de transição muito complicado. Desde que a 777 trouxe o Maurício Barbieri como treinador, teve muita rejeição pelo nome do Maurício Barbieri. Não pelo bom trabalho que ele fez pelo Red Bull Bragantino, mas porque ele tem uma ligação até hoje com o Flamengo. Então, o Vasco da Gama teve um problema muito sério na primeira parte do campeonato, no primeiro turno do campeonato, com qualidade de jogadores muito ruins e desempenho dentro de campo. Quando o Vasco da Gama acabou mudando o treinador, trouxe o Ramon Dias, um treinador com muita cancha, né? Um treinador com muita experiência e com muita vontade de ganhar. Automaticamente o Vasco da Gama foi para o mercado e trouxe jogadores extremamente importantes, mas desconhecidos. Trouxe o Payet, francês, e trouxe o Verratti, argentino, pouco conhecido no cenário brasileiro. E basicamente esses dois jogadores fizeram e muito a diferença, juntamente com o Gabriel Peck. Enfim, o Vasco cresceu muito no segundo turno, e o problema que o Vasco teve foi o mesmo que o Bahia acabou tendo, que era poucos pontos que eles conseguiram no primeiro turno e acabou sofrendo nesse segundo turno, por mais que teve um bom desempenho. O Vasco da Gama teve um excelente desempenho no segundo turno. Se você pegar o segundo turno do Vasco da Gama, era para o Vasco da Gama estar tranquilamente numa vaga, talvez até entre os 10 primeiros, tentar brigar por uma pré-Libertadores, porque o Vasco realmente deu muito trabalho. Mas, é claro, o Vasco passou também por algumas turbulências na parte administrativa, teve eleição, o Pedrinho, o grande ídolo do torcedor vascaíno, é o novo presidente. Existem informações de que a Crefisa, né, que é da Leila Pereira, vai patrocinar o Vasco da Gama, até pela relação que eles têm de torcida pelo Vasco. Né? Então toda essa turbulência que a Leila passou no Palmeiras, a informação é que ela vai patrocinar o Vasco da Gama. E agora o Vasco da Gama, com toda essa calma, passou o sufoco de não ter caído, né? Que infelizmente é uma constância do Vasco nos últimos anos. O Vasco teve 3 quedas, né? Então o Vasco ele tem esse sobe e desce de Série A a Série B. Isso é normal para o time vascaíno, né? O time da Cruz de Malta, né? Como muitos falam. Então a perspectiva do Vasco é uma perspectiva muito boa para o Campeonato Carioca, tem um bom time, a 777 vai fazer mais investimentos, não deve sair jogadores, né, do atual elenco, vai ter substituições, enfim. E o Vasco também tem essa questão, como não vai jogar em nenhum torneio sul-americano, tem como focar especificamente também no bom desempenho do Brasileirão. Então é isso, gente. Vídeo hoje para falar dos 2 times que permaneceram na Série A, mas não tiveram vagas em torneios sul-americanos.
Amanhã no Pitaco do Pilon eu farei a análise de todos os times que permaneceram na Série A e que tiveram vaga na Copa Sul-Americana. É isso, amigos. Excelente semana a todos. Grande abraço e até amanhã com mais um Pitaco do Pilon.